bem. Hoje entramos aqui agora, né, no capítulo 7, mas vamos começar ali no 8 do 6. Como eu falei para vocês, no capítulo 6 é a respeito da vida de Estevão, que foi um daqueles que foram levantados para verdadeiramente cuidar das necessidades, não somente das viúvas, mas eu creio que de todos aqueles que realmente começavam mesmo a crer no Senhor e se tornavam um só corpo com eles. E aqui no versículo 8 diz que Estevão, cheio de fé e do poder, do poder do Espírito Santo de Deus, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, a perseguição à igreja começa aqui. Começa e de uma maneira assoladora, não é verdade? Mas a gente vê mesmo que o Senhor Deus, ele é um Deus que transforma maldição em bênção. E Estevão, ele é preso, ele é levado ali pro Sinédrio, que é tipo um lugar onde tem julgamento, sabe? É um lugar onde as pessoas eram julgadas, que os religiosos faziam isso, o povo judeu fazia isso ali naquele lugar. E quando ele foi levado, logo no início do capítulo 7, a palavra de Deus diz assim, que o sumo sacerdote virou para ele e falou assim: porventura, é isto mesmo, né? Que o pessoal está falando que você tem feito, porque o pessoal começou a levantar falsas testemunhas contra o Estevão, falando assim que ele estava proferindo palavras contra Moisés e contra Deus. Mas isso era algo que não era verdade, mas era perseguição contra a igreja do Senhor que já começava ali naquela época. E Estevão era tão cheio do Espírito Santo de Deus que a palavra de Deus diz que aqueles homens que o perseguiam não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que o próprio Estevão falava. E quando ele é perguntado pelo sumo sacerdote, Estevão começa a declarar a história do povo de Deus. Meu Deus, é tremendo esse capítulo 7, porque ele começa a declarar mesmo desde Abraão até Jesus Cristo. Por isso, leia com preciosidade essa história, quando nós falamos que nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac, né, de Jacó. A gente vê ali, e Estevão começa a declarar isso a respeito quando Deus chama Abraão para ele sair da tua terra, para ele sair da tua parentela, que ele vai realmente dar uma terra que mana leite e mel. E essa terra era a terra que aquele povo ali que estava querendo condenar Estevão já havia habitado, que era a terra que o Senhor levantou para que os filhos de Deus tivessem paz. Por quê? Porque Abraão, Isaac, Jacó, eles, né, prosseguindo nesse caminho, logo depois o que aconteceu? Aquele povo, ele fala do tempo que o povo foi preso no Egito, quando Moisés se levantou para realmente tirar aquele povo dali, porque, amados, o povo de Deus, ele é perseguido. Por que o povo de Deus é perseguido, Séries? Porque se você olhar lá em 1 João 5,19, amados, a palavra de Deus fala que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Esse mundo aqui é um mundo corrompido pelo pecado. É um mundo que o príncipe desse mundo é o diabo. Mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu a esperança de ter uma nova vida onde o reino de Deus possa vir até nós. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós declaramos: Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, venha dentro de nós o teu reino. Nós vamos começar a viver uma nova vida onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E era isso que Estevão estava tentando verdadeiramente falar para aquele povo, mas aquele povo não entendia isso, porque eles eram tão religiosos, homens tão duros, homens como Estevão, quando ele termina todo o discurso dele aqui, que por sinal a gente vê como Estevão era sábio, e para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus como Estevão foi, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aqui ele fala que aqueles homens que estavam ali tentando condenar ele eram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Eles resistiam ao Espírito Santo de Deus, como aqueles pais lá atrás também haviam resistido. Mas no 7,55 fala que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos no céu, ele conseguiu ver ali naquele momento a glória de Deus e ele conseguiu ver Jesus assentado à direita de Deus. Meu Pai, que tremendo!
E quando ele falava a palavra de Deus, aquele povo começou a se compungir mesmo de ódio, de raiva dele, porque a palavra de Deus era como luz invadindo as trevas daqueles homens, que não aceitavam a verdade de Deus, mas que transformaram a verdade de Deus em mentira, a ponto que eles começaram a gritar, né, com grande voz e tampar os ouvidos, e todos foram em cima de Estevão. Por quê? Porque a verdade, ela entra realmente, ela dói quando ela entra, mas quando ela vai limpando, ela traz uma vida maravilhosa. Mas Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, amado, mas tão cheio do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus fala que ele continuou com os olhos firmes no Senhor Jesus Cristo. Ele teve aquela visão maravilhosa de Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele se colocou de joelhos ali, sabe? Estevão, ele morreu ajoelhado, sendo apedrejado. E ele morreu, no versículo 60, diz que ele clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E logo depois disso, ele morre. No capítulo 8, no versículo 1, fala assim: e também Saulo consentiu na sua morte. Saulo participou ali da morte de Estevão. Eu estou falando isso para vocês a respeito de Saulo, porque agora nós vamos focar na vida desse Saulo, né, para frente, que foi um homem muito usado por Deus, mas até aqui ele perseguia a igreja de Deus. Ele ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E logo depois que Estevão morre apedrejado, diz que se fez naquele dia uma grande perseguição, lá no capítulo 8, versículo 1. E fez-se aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ou seja, aqui morre o primeiro grande mártir da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele morre a morte física, mas ele é recebido de braços abertos, ele é recebido por Senhor Jesus ali, né? O Senhor Jesus recebeu ele em pé. Por quê? Porque ele declarava as verdades do Senhor. Ele abriu o coração dele para que o Senhor habitasse dentro dele, para que a vida dele, ainda que foi uma vida curta, mas ele fez a sua parte, ele fez aquilo que lhe cabia. E como Estevão, nós vamos ver da agora para frente que muitos homens e mulheres foram mesmo esse vaso do Senhor para declarar a graça de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, não é verdade? Estevão foi realmente um exemplo a ser seguido por nós, como outros homens. Por isso que nós possamos mesmo continuar nesse propósito, sabendo que Deus, Ele não nos livra de ter problemas, Ele não nos livra de ter perseguição, mas Ele coloca dentro de nós o firme desejo através do Espírito Santo de Deus, de buscar essa alegria nele, porque essa alegria somente Ele pode nos dar. E a vida eterna, essa vida plena, também só Ele pode fazer por nós. Deus te abençoe. Agora nós vamos partir para o capítulo 8 e vamos continuar vendo a respeito dessa igreja maravilhosa, que hoje eu e você fazemos parte dela. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a sua vida, a minha vida, e continue mesmo plantando perseverança ao nosso coração. Amém? E não se esqueça, o Senhor Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, orando mesmo por nós. Amém.